Fala galera, eu sou o Zavo Lima, estamos aqui no nosso canal História é Vida. Vocês estão bem acostumados com as aulas, né, voltadas para os vestibulares, para os concursos, mas estou fazendo uma playlist rápida, curta, para revisar aqui os principais temas para a Prova Nacional Docente. Sou professor, também vou prestar essa prova e aqueles que estão estudando aí, eu estou dando um geralzão, né, um voo geral, rápido e sintético, para a gente poder então pensar as possibilidades de questões e refletir sobre filosofia, sociologia, né, história e também a psicologia da educação. Então, a gente sabe que esses temas vão aparecer na formação geral e também podem aparecer nas questões dissertativas da Prova Nacional Docente. Então, muito mais do que decorar, muito mais do que você saber cada ponto, você precisa também refletir. Então, essas áreas das ciências humanas, elas são muito reflexivas. Então, né, para apoiar aí, pessoal, compartilha com um colega, compartilha com quem você acha que está estudando. Obviamente, clica aí no nosso sininho se você não é inscrito, fica com a gente. Vou depois gravar também resoluções de provas do ENAD, que é mais próxima da PND, e obviamente que nós vamos então estudar juntos para esta prova, né? Então essa prova aí ela avalia, obviamente, os conhecimentos dos futuros, né? Dos futuros professores, e vai ser a base de muitos municípios que vão aderir à prova como a primeira parte dos seus concursos, beleza? Então a gente já falou sobre, né, a história da educação, já falamos sobre a antropologia da educação, filosofia da educação e agora nós vamos falar sobre sociologia da educação. Roda a vinheta e vem comigo. Bom, para introduzir aí o tema geral da sociologia, a sociologia, pessoal, da educação principalmente, né, busca compreender como que a escola, os processos de ensino e a própria experiência educativa estão inseridos na sociedade, né? Então, a sociologia da educação, não estudamos apenas métodos de ensinar, mas como, né? Como que as estruturas sociais, as desigualdades, os valores e os conflitos, né, que estão na sociedade, como que eles influenciam a educação e são, obviamente, reproduzidos ou transformados por ela, né? Então, é muito mais do que só memorização de autores, é entendimento mesmo, né? Então, entender a educação pelo olhar sociológico é essencial para quem vai, obviamente, enfrentar aí a Prova Nacional Docente. É um dos eixos, obviamente, gerais, de formação geral. E a gente vai pensar aí não só a prova, mas também pensar questões ligadas aí ao cotidiano escolar. Então não pode só decorar autores, tem que também saber ligar esses autores com situações como desigualdades, pensar as políticas educacionais, de inclusão social e tudo mais, né? Então vamos nessa, papel e caneta, se concentra aí, são aulas bem sintéticas, é só para a gente revisar, estudar junto, sei que vocês estão se preparando. Então vem aqui no canal História é Vida e dá uma olhadinha nesses vídeos curtos aí, né? Então vamos lá, vamos pensar os principais autores e os principais conceitos da sociologia da educação. Obviamente não tem como a gente não começar sem falar de Émile Durkheim, isso mesmo, Durkheim, pessoal, considerado aí o pai da sociologia da educação. Ele via, obviamente, a educação como um instrumento de socialização e de transformação dos valores, tá? Dos valores sociais. Então, a escola, ela tem o papel de formar cidadãos e de manter a coesão social. Esse é um dos principais conceitos de Émile Durkheim. Então, vou dar um exemplo aí possível de questão. Vamos pensar. Explique como a visão de Durkheim sobre a função da escola pode ser relacionada às políticas de formação cidadã, né, no Brasil atual. Então isso é uma discussão muito forte em relação ao Durkheim, e aí você pode pensar isso relacionando o contexto brasileiro, o contexto mundial e por aí vai, certo? Bom,
Além do Durkheim, obviamente, não tem como a gente não falar desse autor muito conhecido, que é o Karl Marx, né? O Karl Marx, pessoal, para o Karl Marx, a educação está ligada muito mais à manutenção das estruturas de classe, é a famosa luta de classes do Karl Marx, onde a escola pode reproduzir desigualdades sociais ao preparar os trabalhadores para manter o sistema capitalista no qual ele está inserido. Então a gente pode pensar numa questão aí, né, analisar aí como que a crítica marxista pode ajudar a compreender esta evasão escolar em contextos de desigualdade econômica. Obviamente que é uma resposta próxima de que estamos falando de alunos trabalhadores, né, que podem não estar ficando na escola porque eles veem, obviamente, o trabalho como uma possibilidade de saída e, obviamente, que quem não precisa trabalhar vai estudar mais do que aquele que precisa trabalhar. Por exemplo, outro autor, obviamente, muito conhecido, o Max Weber. O Max Weber, ele destacou aí a educação como um meio de mobilidade social, diferindo lá do Durkheim e diferindo também do Karl Marx, né? Mas também, obviamente, que para Weber, a educação também é uma forma de burocratização e de legitimação do poder, certo? Então o Weber, ele enfatizou, pessoal, isso é importante, hein? A relação entre certificação, diplomas e ascensão profissional. Então um exemplo, de questão, né? Sempre a gente está trazendo exemplo para vocês. Explique a relação entre certificação escolar e a ascensão social na perspectiva weberiana. Obviamente que a gente vai ir pela linha de que você ter o diploma é uma possibilidade de ascensão social. Isso seria uma lógica de como que ele valoriza a educação nesta ideia de que a gente é certificado pela a nossa evolução da educação. Isso segundo o Max Weber, beleza? Outro autor importantíssimo é o Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu vai trazer conceitos como, um dos conceitos centrais é o capital cultural, né? Hábitos e reprodução social. A escola muitas vezes legitima privilégios de classes ao valorizar aí o capital cultural das elites. E, obviamente, né, que isso pode causar, né, ele discute aí como, a gente pode pensar como que a teoria de Bourdieu pode explicar as dificuldades de alunos na periferia em acessar universidades, por exemplo. Obviamente que aí é a falta do que ele chama de capital cultural, né? Bom, Paulo Freire, pessoal, de novo Paulo Freire está aqui, né? A educação como prática de liberdade, crítica a educação bancária e defesa da pedagogia dialógica. Então, Paulo Freire também pode estar aqui na Sociologia da Educação. Ele é muito relevante no contexto brasileiro e frequentemente citado em provas. Então, vou dar um exemplo aqui, obviamente, questão, né? Explique como a pedagogia de Paulo Freire pode ser aplicada em contextos de exclusão escolar. Obviamente que Paulo Freire, ele trouxe, né, um método muito importante, esse método de que não é só aprender, né, o significado das palavras, mas o que aquelas palavras significam para o ser social no qual ela está inserida. Todo mundo lembra do exemplo do Paulo Freire, muito famoso, né? Então, né, Eva viu a uva no processo de alfabetização. Mas que adianta só você saber ler isso, né? Quem é Eva? Quem produziu a uva? Qual o sentido desta produção? Então, é a educação libertária, a educação para o pensamento. Obviamente que Paulo Freire também vai estar inserido dentro desse contexto de sociologia da educação. Tudo bem? Bom, para além dos autores, a gente também tem que pensar essa sociologia da educação no Brasil, né? Geralmente a ProAND vai valorizar muito questões de Brasil, hein? Então, no século XX, pessoal, com a expansão da escola pública, houve muitos debates sobre a democratização e acesso à educação. Então, no período militar, a gente sabe, entre 64 e 85, a ênfase foi no tecnicismo. A educação era voltada para o mercado de trabalho e para a contenção política. E, obviamente, que a reflexão crítica não existia. Já na Constituição de 1988 e com a LDB em 1996, o avanço da ideia de educação como direito social. Isso é muito importante. Então, os desafios atuais, né, desigualdades regionais, raciais, de gênero, inclusão de alunos
com deficiência, a chamada aí equidade no processo educacional, o papel das políticas públicas de cotas e de bolsas. Isso foi uma grande mudança do pensamento social no Brasil relacionada à educação. Então, obviamente, uma questão pode explorar, né, a situação do estilo da educação no Brasil. Então, o professor percebe que os seus alunos de diferentes contextos sociais, eles apresentam aí desempenhos distintos, mesmo quando tem aí acesso ao mesmo material didático. Explique aí como a teoria de Bourdieu pode ajudar a interpretar essa situação. E aí a gente pode ir pela linha de que, obviamente, que o Bourdieu falava do capital cultural e que, obviamente, né, os alunos com mais acessos a capital cultural vão se destacar mais dentre aqueles que não têm tanto acesso. E isso, obviamente, que políticas públicas podem aí trazer uma situação de equidade para todo mundo ter as possibilidades. Beleza? Então, obviamente que hoje, nessa aula sintética, nós vimos aí os principais marcos da sociologia da educação, desde os clássicos como Durkheim, Marx e Weber, e até mesmo, né, pensadores como Bourdieu e Paulo Freire, né, que são distintos aí nas suas nacionalidades, mas que pensam em um contexto histórico da educação no mundo e também no Brasil, tá? Então esse conteúdo, pessoal, aparece na PND em questões que vão desde interpretações teóricas até a situação do cotidiano escolar. Eu espero muito nessa prova as relações entre os autores e, obviamente, as situações problemas. E principalmente a dissertativa, pessoal, que vai ser não no eixo específico, tá lá no edital, vai ser no eixo geral. Então esperamos uma situação que vai pela linha de você usar um desses autores na sua escrita da dissertativa. Obviamente, se você gostou desse vídeo, clica, compartilha, ative o sininho para receber as notificações. Vamos então revisar junto esses principais temas aí, né, do eixo geral da Prova Nacional Docente, que compete às grandes áreas, obviamente, das ciências humanas. Tamo junto, tchau, tchau, até a próxima aula.